Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Muito bom dia para você, Tássius Veloso. E aí, Milton, bom dia para você, bom dia, Cássia, bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Tássius. No campo da tecnologia tem dois temas que se fala muito e que vão pautar muito provavelmente a possível conversa entre o presidente Lula e Donald Trump. Nós temos tratado desse assunto nessa semana aqui no Jornal da CBN, que são as terras raras e os data centers. Vamos começar pelas terras raras? Vamos lá, essa conversa, Milton, ela remete às aulas de química lá da escola. Porque, olha, temos térbio, gadolínio, túlio, ítrio, neodímio e por aí vai. São 17 os elementos químicos que normalmente são encontrados na natureza. Eles estão misturados a outros minérios é disso que se trata quando a gente fala de terras raras. São esses componentes químicos. 1 quilo deles custa centenas, às vezes milhares de vezes mais do que outros produtos, como o minério de ferro, por exemplo. Então começa por aí. E para que serve isso? Principalmente no processo produtivo. Com o produto das terras raras, dá para criar ímãs permanentes que são muito mais duráveis e também muito mais potentes do que os ímãs tradicionais. Essas propriedades são mantidas por muitas décadas e por isso eles estão no radar dessa indústria de tecnologia. A aplicação se dá desde a aviação, passando pela defesa, mas também pela computação, que é o que tanto nos interessa. Afinal de contas, tudo é digital hoje em dia. O país com a maior incidência de terras raras no mundo é a China. Só que o segundo lugar vai para o Brasil. Nós temos 25% do território existente de terras raras no planeta, isso de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Esses minerais foram identificados no Amazonas, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, e tem até uma ilha submersa no Oceano Atlântico, a 1.200 quilômetros do seu Rio Grande do Sul, Milton Jung. Lá também tem terras raras nesse espaço do tamanho da Espanha. Então, nós temos esses elementos que serão usados, são muito importantes para a computação, e isso pode entrar na conversa entre Lula e Trump. Tássius, por que essas terras raras são tão importantes para os centros de dados ou data centers? A gente está vivendo a revolução da inteligência artificial, né, Cássia? Nos últimos 2 para 3 anos já falamos disso o tempo inteiro. E para que essa inteligência artificial aconteça, é preciso ter essas instalações, esses prédios que são os data centers, onde antigamente a gente dizia que ficava o pessoal de TI. Isso porque toda vez que você está lá no seu chat GPT, ou Meta AI, ou Copilot, enfim, você decide qual sistema de IA você está utilizando, via de regra, depois que você coloca lá o prompt, aquele comando, essa informação precisa ir para algum lugar para ser processada, porque é um negócio muito complexo. Não dá para fazer só com a memória e a capacidade computacional do telefone. Isso está evoluindo, mas ainda não é este o cenário. Então você precisa acionar essa infraestrutura que está conectada à internet e geralmente está distante da gente. As terras raras, elas fazem parte dessa infraestrutura, dessas instalações. Por exemplo, elas têm relação com os equipamentos de armazenamento de dados. Então, esse grande volume que fica salvo na memória do chat GPT, aí nós temos o uso das terras raras. Ou então na capacidade também de produzir elementos que não esquentam tanto, que é um dos desafios do setor de data centers. São ambientes normalmente muito quentes, porque são muitas máquinas rodando ali, então produz muito calor. E para combater esse calor e não ter problema de incêndio, de superaquecimento, nada do tipo, é preciso, então, resfriá-los, o que requer muita energia, muita água e por aí vai. Agora, imagine, a OpenAI, dona do ChatGPT, ela está tocando nos Estados Unidos, terra de Donald Trump, um projeto chamado Stargate. A ideia é investir 500 bilhões de dólares nos próximos 3 anos na construção de complexos de data center que vão estar espalhados por lá. Já tem
em fase bem avançada no Texas. São imagens aéreas impressionantes. E nisso eu lembro de uma época em que a gente falava daquelas mega obras, mega construções, que normalmente eram pontes, usinas hidrelétricas, isso no passado, e agora esses data centers gigantescos também entram nessa visão, né, de projetos faraônicos que temos visto por aqui. Há pouco tempo, o Tim Cook, CEO da Apple, visitou a Casa Branca e entregou para Donald Trump uma placa de ouro, falando da Apple e coisa e tal. Caso Lula e Donald Trump se encontrem, já estou imaginando aqui, Lula chega na Casa Branca, Trump gosta desse tipo de coisa, então leva uma plaquinha do imã de neodímio, fala assim, isso aqui, essas terras raras, temos no Brasil. Vamos conversar? E aí, podemos imaginar o que sairia desse papo. Mas, assim, uma estratégia de negociação, caso de fato essa conversa aconteça, Milton e Cássia. Falou o embaixador Tássius Veloso. Muito obrigado. Uma pequena contribuição, né, nessa sexta-feira. Abraços. Até mais. Valeu. Até.